Pessoal, bom dia. Ótimo. Melhorou um pouquinho. Pessoal acho que está distribuindo por igual o som, né? Muito bem. Gente, tá todo mundo ouvindo bem? Tranquilo? Podemos falar, sim, falar mais pausadamente para ouvir melhor? Beleza. Para quem nunca me viu, né, nunca viu nenhuma fala minha, meu nome é Tiago, muito prazer. Para quem já me ouviu, a minha fala é muito tranquila, eu gosto de conversar mesmo, tá? Então vamos bater um papo, vamos trocar ideias mesmo, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Vocês podem perguntar, vocês podem acrescentar. Eu sei que o momento dos estudos já passou, né, mas eles falam que eu sou meio subversivo, a gente gosta de infringir algumas regras, então vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Vamos bater um papo, para o nosso tempo passar rápido e a gente sair daqui com algum conhecimento que a gente realmente vai colocar em prática no nosso dia a dia, beleza? Eu ficar andando aqui de um lado para o outro, é ruim para vocês? Não? Não, né? Posso ficar à vontade? Porque a gente é meio agitado, a gente gosta de andar um pouquinho. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre família, né? Vocês já estão aí contando com hoje há 4 dias discutindo sobre isso, né? E a gente vai tentar fazer um fechamento do que esse tema pode nos ajudar, né, no nosso dia a dia e na nossa convivência lá dentro de casa, né? Fazer essa palestra, eu acho que para jovens, para adolescentes, né, vai ser um pouco para mim vai ser um pouco de desafio, porque a gente gosta de falar muito de família, mas para pais, né? Nós falamos muito de família para pais. Então você falar de família para pais é muito bacana, é gostoso, é fácil, né? Você foca ali na educação dos filhos, você foca no disciplina e pronto, a coisa sai fácil, não tem como dar errado. Agora, falar de família para filhos, basicamente, né, para jovens e adolescentes, vai ser um desafio, né? Acho que é a primeira vez. E vai ser interessante porque é para filhos, mas é para filhos que um dia pensam em ser pais, né? Acho que todo mundo aqui, pelo menos a grande maioria, pensa em um dia se tornar pais. Então a gente já vai ouvir esse tema como filho, para nos ajudar como filho, mas também para nos ajudar quando nós tivermos a oportunidade de ser pais, né? Tem um educador chamado Samitiba, né, que ele tem uma frase interessante, que ele fala que a vingança secreta dos pais é saber que um dia os seus filhos também serão pais, né? Que aí vocês vão sentir na pele o que vocês fazem seus pais sentirem hoje. Então é meio que ele está rogando um pouquinho de praga para a gente, né? Não, um dia você vai ver, um dia seu filho vai fazer você passar por tudo isso que você está me fazendo passar. Então, nós hoje somos filhos, mas nós seremos pais. A dinâmica da reencarnação, ela é bacana, porque nós vivemos num teatro onde a gente troca de papéis muito rápido, muito rápido. Então, hoje nós estamos no papel de filho, mas daqui a pouco, gente, pisca o olho, é rápido, é rápido. Na hora que vocês menos esperar, vocês já vão estar no papel de pais. Então a gente troca desses papéis muito rápido e cada papel social ele tem um aprendizado para nos dar. Cada papel social traz um ensinamento que é como se fosse aquela marca daquela posição social que a gente está frequentando. Então, ou seja, como filho, o aprendizado principal que nós temos que adquirir é da obediência. Obediência. Porque é impossível você ser obediente a Deus se você desobedece os seus pais. É impossível guardar obediência a Deus se nós somos desobedientes aos pais. Certa vez o Chico Xavier, ele estava querendo arrumar um emprego, e ele não arrumava em Pedro Leopoldo de jeito nenhum, desempregado, e aí algum vizinho falou assim, não, lá em Belo Horizonte tem. Aí o Chico ia para Belo Horizonte para arranjar um emprego, o Chico foi no Emmanuel do céu, mas a gente não tinha feito compromisso daqueles livros, se eu for para lá não vai ter como a gente escrever livro, como é que eu faço? E o Emmanuel virou para ele e falou, o nosso conselho é que você não vá. O pai bateu o pé, não, eu quero que você vá. O Chico voltou no Emmanuel, e o Emmanuel, não queremos que você desobedeça seu pai. Não queremos que você desobedeça seu pai. Então, às vezes, a ordem que vem da família, para que o espírito introjete a obediência, ela é mais importante. É impossível ser obediente a Deus se formos desobedientes aos nossos pais. E
posição de filho nos traz isso. Então, antes da gente iniciar, para caracterizar um pouquinho vocês, só fazer uma pergunta, né? Hoje eu trabalho, eu sou enfermeiro, tá, gente, de profissão, eu trabalho num CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Nós atendemos pessoas com transtornos mentais e pessoas em uso e abuso de álcool e outras drogas. Então, trabalho num CAPS, numa cidade vizinha de Divinópolis, chamada Carmo do Cajuru. E trabalhar em CAPS é bacana, né? Tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Para cada 10 vantagens tem uma desvantagem, né? Eu adoro o que eu faço, muito bom estar lá. E, né, morram de inveja, mas trabalhar no CAPS, uma das vantagens é que você conhece grandes personalidades, né? Você lida muito com esquizofrênico, delírios de grandeza, né, delírios, pessoas com transtorno de personalidade. Então eu conheço grandes personalidades, eu conheço, por exemplo, a Madonna, né? Eu conheço a Lady Gaga, esses dias eu conheci a Lady Gaga lá, né? Conheço Jesus Cristo, conheço várias pessoas. Todo dia eu ganho uma fazenda e um carro Opala, né? Tem um paciente lá que ele me dá uma fazenda e um carro Opala, todos os dias. E eu viro para ele e falo assim, o carro Opala eu só aceito se vier com o tanque cheio, porque aquilo bebe pra caramba, né? Então, se tiver com o tanque cheio, eu pego. Se não tiver, não quero, não. E, ultimamente, tem alguns meses atrás, eu conheci Deus, né? Não sei se vocês vão morrer de inveja, mas eu conheci Deus, e Deus é uma mulher que mora em São José de Salgados, na verdade é uma deusa, né? E ela fala que ela é Deus, no delírio de grandeza dela, e conversando com ela sempre com esse delírio, porque, Deus, eu sou humano, você tem que me obedecer. Um dia eu estava dando alta para um paciente, o paciente estava indo embora, e ela estava na sala ao lado, e o paciente despedindo de mim, né? Então aquela coisa toda, muito obrigado, foi muito bom passar aqui com vocês, tudo. Aí no final o paciente virou e falou assim, que Deus lhe pague. Aí ela virou de lá e gritou assim, não põe na minha conta que eu não pago, não. Né? Não quero nem saber, não mexe comigo, não. Mas, na verdade, eu estou contando para vocês que eu trabalho num CAPS, porque eu quero contar um caso de um paciente. E esse paciente é um paciente que ele tem um diagnóstico de um transtorno borderline, e ele tem esse transtorno, ele requereu receber um benefício de auxílio-doença. Ele quer receber o benefício, ótimo. A nossa assistente social foi olhar, e ele já recebe esse benefício há 2 anos, depois foi cessado. E ele não sabia. Por quê? Porque ele é tutelado, então a mãe dele tem a curatela dele, a mãe dele recebia o dinheiro, o benefício, não falava para ele, não falou para ele, e não deu R$1 do dinheiro que recebeu para ele, durante 2 anos. E o homem ficou indignado, Aí eu pergunto para vocês, ela agiu certo ou ela agiu errado? Quem acha que ela agiu certo? Quem acha que ela agiu errado? Quem não acha nada? Quem se abstém? Ótimo, muito bom. Só que essa não é a história toda. Eu não contei a história toda. Então a história toda é o seguinte, né? Lógico, a maioria vai achar que ela agiu errado. Mas a história toda é a seguinte, o paciente tem um transtorno de borderline, só que ele também tem um diagnóstico de um transtorno antissocial, que antigamente era o que a gente chamava de psicopata ou sociopata. Então é um paciente altamente perigoso, é um paciente que ele tem delírios de sangue, ele quer ver sangue, ele adora sangue. É um paciente que ele ficou preso durante algum tempo, porque ele acordou no meio da noite, achou que o avô dele era um vampiro, entrou num delírio que o avô dele era um vampiro, tentou matar o avô com um travesseiro, sufocado, por isso ele ficou preso durante um tempo, altamente perigoso. Quando ele está descompensado, ele fala que vai matar a mãe sem dó, e, além disso, é usuário de qualquer dinheiro, qualquer moedinha que caia na sua mão, ele vai usar drogas. Usa droga, fica totalmente descompensado, entra nos delírios. Aí eu pergunto de novo, quem acha que a mãe agiu certo? Já mudou um cadinho, né? Quem acha que a mãe continua agindo errado? Porque pode ser também. A questão aqui não é essa, se ela agiu certo ou errado. A questão é, vocês viram como é que nós mudamos de opinião quando a gente aprende a história toda? Vocês viram como que a gente muda de opinião sobre as coisas quando nós sabemos de tudo que acontece com o outro ou conosco mesmo, numa situação? Então, muitos de nós, quando a nossa vida entrava, muitos de nós, quando as coisas não dão certo para a gente, muitos de nós, quando a nossa vida empaca, nós temos uma tendência enorme de jogar a culpa nos nossos pais. Uma tendência enorme. Ai, mas olha a família que eu vim parar.
Gente do céu, mas olha o pai que eu tive. Não, mas meu pai nem para ter umas terrinhas para me deixar na hora que morrer, né? E aí a gente começa a jogar a culpa naqueles que nos cuidaram. Porque a gente acha que eles tinham que nos dar tudo. Às vezes a gente olha para a família do lado, eles têm possibilidade de estudar, têm possibilidade de ter um bom trabalho, já tem toda uma companhia da família, então nós temos uma tendência de jogar a culpa na nossa família. Mas aqui é que está. Nós não sabemos da missa à metade do que acontece com os nossos pais, do que aconteceram com eles, e nós não sabemos da missa à metade do que eles tiveram que passar para que nós nascêssemos. Nós não sabemos a missa à metade do que os nossos pais tiveram que renunciar, do que os nossos pais tiveram que perdoar para que nós nascêssemos através deles. A gente não sabe, porque a gente não conhece a história deles. Eu fui gente, eu acho que o povo está ficando doido. Sabe, eu tenho uma amiga da faculdade, domingo retrasado eu fui celebrar um casamento, né? Fui relembrar minhas épocas de padre. Aí a menina me chamou para celebrar o casamento. Eu fui, né, lá em Sete Lagoas. Falei, doido é você de chamar, e eu aceito. Fui celebrar o casamento. Na celebração do casamento, né, lógico, uma cerimônia informal, eu virei para os casais que estavam lá presentes e falei assim, eu vou dar uma tarefa para vocês. Vou dar uma tarefa. Depois, outro dia, não no dia da festa, vocês vão sentar com a Letícia e o Breno, que era o casal. Vocês vão sentar com eles e vão falar para eles quantas vezes vocês tiveram que perdoar para que o casamento de vocês continuasse. Quantas vezes vocês tiveram que renunciar para não abandonar o barco. Porque se vocês acham que perdoar 70 vezes 7 é muito, nem te conto. Casem para vocês verem. Casem para vocês verem. Vocês vão ver que 70 vezes 7 passa voando. Um mês de casamento. Você já tem que perdoar 7. Você entra numa maratona do perdão na hora que você é no casamento. Maratona do perdão. E se não perdoar, meu amigo, vai acabar. Vai acabar. E muito disso, a culpa é nossa. Muito disso a culpa é nossa. Porque nós escondemos de nós escondemos do outro quem nós verdadeiramente somos. Na época do namoro, a gente esconde do outro quem a gente é. Aí na hora que a gente casa, a gente relaxa. E a gente se permite mostrar como nós somos. Aí é claro que o outro vai entrar em contato com esses defeitos e ele vai começar a ter que perdoar, e se não perdoar, vai pular fora. Vai pular fora. Eu gosto de contar uma história, né? É por isso que é bacana a gente tentar ser transparente desde o início. Desde quando você conhecer a pessoa, tente ser transparente, para que você não caia nessa armadilha depois do casamento. Eu gosto de contar uma história, eu sei que a grande maioria já ouviu, a grande maioria já conhece, mas vou contar de novo, calhou, a gente conta, né? Eu tinha uma noiva, há um tempo atrás, né, não temos mais, terminamos, e teve um dia que eu estava indo jantar com ela, sabe? A gente estava indo num restaurante, eu e a minha noiva, mãozinha dada, né, todo love, amor, aquela coisa, e a gente caminhando, aí de repente veio de lá para cá, gente, vocês conhecem aqueles mulherão? Mulherão? Sabe o que é um mulherão? Mesmo assim, empinada, né, para cima, um decote. E veio de lá para cá um mulherão e eu com a minha namorada, né? Eu com a minha noiva, a gente já era noivo. E eu com a minha noiva, eu pensei assim, nossa, agora eu vou entrar num dilema aqui. Porque eu não posso desrespeitar a minha noiva, mas, né, belezas naturais é para serem observadas. Então eu fiquei naquela, né? Que eu faço, né? Que eu faço? E aí eu pensei assim, vou desenvolver uma técnica, né? Vou mirar lá no horizonte, vou olhar num ponto e não vou tirar o olhar de lá. Aí eu fui que nem robô. Sabe quando você anda que nem robô? Aí eu fui assim que nem robô, olhando para frente. Mas na hora que foi passar pela mulher, gente, eu não dei conta. Na hora que foi passar pela mulher, eu olhei. Aí eu dei aquela olhadinha, voltei. Coisa simples, né? Achei que tinha enganado ela. Beleza. Fomos. Sentamos no restaurante. Pedimos. Veio a comida. A gente começou a conversar. Aquele papo gostoso. No meio da conversa, virou para mim e falou assim, Tiago, posso te perguntar uma coisa? Né? Vai vir. Eu, pergunta, filha, pergunta. Aí virou para mim e perguntou assim, você olhou para aquela moça, não olhou? Gente, antes de responder para ela, eu pensei assim, mulher deve ser um bicho do capeta. Porque como é que ela foi descobrir que eu tinha olhado para a moça? Mas eu virei para ela e falei assim, quer saber? Olhei mesmo. Você viu que mulherão você olhou também? Perguntei para ela. Aí ela virou para mim e falou assim, Tiago, mas você mudou muito desde quando eu te conheci. Ah, mas que menino. Virei para ela e falei assim, mudei mesmo, lógico que mudei, para melhor.
para melhor. Porque cada vez que eu mostro para você como eu verdadeiramente sou, eu te dou a oportunidade para escolher se você deseja ficar comigo ou não. Tanto que ela escolheu não ficar. Né? Simples. Escolheu e pronto, fazer o quê? Mas virei para ela e falei isso. Por quê? Porque nós temos que ser transparentes com o outro. Nós temos que ser transparentes uns com os outros. Nós não somos. Então, nós aqui, às vezes colocamos a culpa nos nossos pais, só que a gente não faz a mínima ideia do que eles já passaram, que tiveram que perdoar e renunciar para que a gente nascesse através deles. Eu lembro de um livro chamado Missionários da Luz. Missionários da Luz. Reencarnação de um camarada chamado Segismundo. Aí ele foi reencarnar. Antes, eles foram conversar com os pais, se aceitava ele. Tira do corpo e conversa. Aqui tem um camarada aqui que está precisando, sabe? Vocês têm um probleminhas assim com ele, então ele está precisando de reencarnar. Vocês aceitam? Aí a gente vê, né, Adelina e Raquel, os pais, a gente vê a luta, a briga, o conflito, para aceitar a vinda de um espírito. Aí eu fico imaginando todos nós aqui passamos por isso. Todos nós aqui passamos por isso. Eu fico imaginando né, meus pais, lá no mundo espiritual me chamaram, e eu no mundo espiritual, e falando, aqui, esse menino precisa de reencarnar, né, aceita ele, coitado. E meu pai virava e falava, aliás, meu pai era o que queria, porque meu pai sempre quis um homem, lá em casa nós somos 4, 3 mulheres e eu sou a rapa do tacho. Então, meu pai sempre quis um homem, deve que meu pai no mundo espiritual falou assim, não, vamos ter esse menino. E minha mãe deve que estava assim, não, gente, nossa, gravidez de novo, não quero isso mais não. E aí eu fico imaginando o conflito que há. Não, vamos estabelecer financeiramente primeiro. E o outro, não, vamos deixar vir. Não, vamos arranjar um trabalho bacana primeiro. Não, vamos deixar vir. Aí você fica lá no meio assim, escutando aquela conversa, daqui a pouco você levanta a mão. Posso falar? Gente, deixa eu nascer. Sabe por quê? Porque eu vou ajudar vocês nesses problemas. Deixa eu nascer, porque eu vou ser um braço forte para vocês nesses problemas. Aí a gente nasce. Aí eles olham e falam assim, que dó, né? Deixa vir. Aí a gente nasce. Aí chega aqui, ao invés da gente ir para a maratona de perdão, a gente vai para a maratona Netflix. A gente vai para a maratona das séries. E a gente não quer nem saber do compromisso que nós fizemos com os nossos pais. E nós não queremos nem saber do compromisso que fizemos com os nossos pais. Então, família é um local onde a gente vai aprender a honrar esses compromissos, onde a gente vai aprender a servir e partilhar. Vocês já devem ter ouvido muitos conceitos de família nesses últimos dias, mas eu gosto de um que eu queria que ficasse gravado, né? Que é a origem da palavra família, que vem dos escravos gregos, aqueles escravos que eram responsáveis por cuidar de casa, do ambiente doméstico, eram chamados de fâmulos. Fâmulos. E daí é que originou a nossa palavra família. Então, ou seja, família é para aprender a servir. Servir. Se você virar e falar assim, não, é tudo eu nessa casa, gente. Nossa senhora, eu faço tudo aqui. Você matou a charada, é para isso mesmo que você está aí. Para você aprender a servir, para você aprender a compartilhar, para você aprender a dividir. Né? Eu não sei vocês, né? Hoje as famílias estão aí com 1, 2 filhos, né? Mas na minha família, como eu já disse, nós viemos de uma família de 4. Então, gente, vocês tinham que ver a briga quando tinha um refrigerante. Para dividir no copo. A gente colocava nos 4 copos e a gente media com a fita métrica. A gente pegava a fita métrica, media, que era para nenhum ficar com nem meio milímetro mais do que o outro. Então era assim que a gente aprendia a dividir. Barra de chocolate, você ia dividir uma barra de chocolate. Menino do céu. Aí lá em casa a gente tinha um esquema. Né? O que dividia a barra era o último que pegava o pedaço. Né? Isso é manha. Então, ou seja, se vocês nunca tiverem que dividir uma barra de chocolate por igual, vocês não sabem o que é pressão. Você não sabe o que é pressão, você tem que dividir a barra, sabendo que o último a pegar o pedaço é você. Então você sabe que se um pedaço ficar menor, ele vai sobrar para você. Lógico que vai sobrar, porque os outros vão pegar o pedaço maior. Então era tudo divididinho. Vocês conhecem um guaraná chamado Baré? Não, né? A galera que já está descendo a ladeira, né? O pessoal aí já está descendo a ladeira conhece. Então, a gente tinha um guaraná chamado Baré. Gente, é uma delícia. Uma delícia. Dos guaranás mais baratinhos, era um que competia, sabe, com a Antártica. Então, você tomava ele, sua boca até grudava, de tanta glicose que tinha, né? Mas era gostoso. Aí a gente tinha um Baré. Teve um dia que eu e as minhas irmãs estavam brigando por causa do Baré. E colocava no copo, não, se eu tenho mais, o meu tem menos. E um coloca e o outro volta. Daqui a pouco 2 irmãs me agarram no cabelo e começam a brigar. Meu pai passa.
Na hora que meu pai passa, vê as duas brigando e fala assim, peraí agora. E ele foi lá no bar, porque ele tinha um bar, ele foi lá embaixo, pegou 4 refrigerantes Baré, abriu os 4 e falou assim, agora você toma. Agora cada um vai tomar um sozinho. Gente, na hora que chegou ali no quarto, no 5º copo, já tinha irmã minha vomitando, já tinha irmã minha chorando, pai, para, toma, espírito umbralino, toma. E fez a gente tomar. Gente, chegou no outro domingo, que refrigerante era só no domingo. Chegou no domingo, ninguém pegou mais. Só esperando o pai vir servir, todo mundo educado. E era assim que a gente aprendia. Né? Nós aprendíamos a servir dessa forma. Aí eu pensava assim, não, beleza, quando eu crescer, então, não, isso aí não tem nada não. Eu vou crescer, eu vou trabalhar, ter meu dinheiro, eu vou comprar meu Guaraná, eu vou comprar um engradado de baré, vou tomar que tem tudo sozinho. Aí hoje eu vou, compro minha Coca-Cola, coloco na geladeira da minha casa, vai meu cunhado e toma. Então, ou seja, a gente está sempre dentro de casa aprendendo a fazer essas divisões. Porque família serve para isso. Para a gente aprender principalmente a servir pai e mãe. Então, na hora que Deus, né, manda um mandamento e fala assim, honrai pai e mãe. É o único mandamento que possui promessa. Vocês sabiam disso? É o único mandamento que possui recompensa. Sabe por que possui recompensa? Porque ele sabe que estava falando para filhos. Ele sabe que estava falando para jovenzinho. Ele sabe que estava falando para adolescente. Então, eu vou ter que colocar aqui uma recompensazinha, porque senão esse pessoal não vai dar certo. Vou colocar uma recompensa. Então, honrai pai e mãe, para que tenhais acrescido os seus dias sobre a terra. Muita atenção com essa fala. Porque ele diz honrai. Ele não diz amai pai e mãe. Ele não diz amai pai e mãe. O que tem de filhos que crescem com sentimento de culpa, com remorso, porque não cai de amores pelos seus pais, não é brincadeira. Mas atenção com a fala. Amai, ou melhor, honrai pai e mãe. Honrar é respeitar, cuidar, obedecer. Não quer dizer que você tem que cair de amores. Porque Deus sabia muito bem que nessa dança da reencarnação, vai ter encarnação ou outra, meu amigo, que você não vai cair de amores pelos seus genitores. Faz parte. Deus sabia muito bem que ia ter encarnação, que você não ia cair de amores por eles. Faz parte. A questão não é essa. A questão é aprender a honrar, respeitar, obedecer, cuidar. Então Deus coloca recompensa porque ele estava falando para jovens. E jovem, ele sabe como é que é. Impetuoso, impulsivo, prático. Tem que ser prático. Se não tiver prática, jovem é assim. Né? Aquela geração de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ficou lá atrás. Hoje a gente mete a colher, a gente mete o garfo, a gente enfia o pé na porta e a gente se mete sim. Então essa é a geração de hoje. E Deus estava falando para jovens, impetuosos. Só que jovem, você tem que às vezes colocar princípios ético-morais e relembrá-lo de coisas básicas, essenciais. Como essa, por exemplo, honrai pai e mãe. Então na hora que você pega Timóteo, Paulo vai conversar com Timóteo. Sabe qual a idade que Timóteo tinha quando Paulo conheceu? Quantos? 13, eu tinha escutado 15, eu já ia ter um troço aqui. Timóteo tinha 13 anos quando Paulo conheceu ele. Primeira vez que Paulo passa por Listra, né? Vocês estão afiadinhos? Oh, meu Deus do céu, teve bom. Paulo passa numa cidade chamada Listra. Ele está andando, assim, vamos ficar aqui nessa cidade, vamos conhecer isso aqui, vamos. Aí desceu com Barnabé, estava com o Uber, Paulo e Barnabé. Aí eles descem do Uber, falam assim, vamos conhecer essa cidade aqui. Aí olharam lá, bem-vindo a Listra, ótimo. Entraram em Listra, começaram a conhecer Listra, tá. Foram hospedar na casa de um camarada chamado Onesíforo, se não me engano, Onesíforo. Né, nome bacana para vocês colocarem no filho de vocês, Onesíforo. Aí, o neto desse Onesíforo era um camaradinha chamado Timóteo. 13 anos, Timóteo. Paulo conhece, já vê naquele menino uma certa liderança, já vê naquele menino uma certa, esse menino tem compromisso, E daqui a pouco Paulo e Barnabé faz um milagre, cura uma pessoa. Gente, na hora que eles curam uma pessoa, o povo de Listra achou que eles eram deuses, ajoelhar todo mundo no chão, nossa, eles são deuses, começou a render graças para eles. Aí Paulo subiu na praça e falou assim, quê? Deuses? Vocês estão doidos? Não, nós não somos deuses não, aqui a gente veio para pregar um Deus único. Paulo jogou a real para eles,
Na hora que Paulo joga a real para eles, eles começam a atacar pedra. Então vocês são impostores. Começaram a atacar pedra. Foi a primeira cidade que Paulo foi apedrejado. Foi o início do curso dele de apedrejamento. Primeira cidade que Paulo foi apedrejado. Foi em Listra. Aí no meio do apedrejamento, Paulo desviando das pedras, passa uma pedra, passa outra. De repente, Paulo começa a agradecer. Paulo olha para cima. No meio do apedrejamento, Paulo fala assim: obrigado, Pai, por você me permitir passar por aquilo que um dia eu fiz Estevão passar. Gente, Barnabé olhou aquilo e falou assim: Paulo do céu, você está doido, menino? Não é hora de agradecer, não. Barnabé pegou na mão de Paulo, os dois saíram correndo. Paulo recebeu uma pedrada meio que de raspão, deu uma desequilibrada, eles fingiram que ele morreu, fingiram que ele tinha morrido e tiraram ele da cidade. Timóteo e seus amigos. Tiram Paulo de Listra, fingido que tinha morrido. Então, olha a iniciativa de um espírito de 13 anos de idade. 13. Só que Paulo sabia que ele era impetuoso, impulsivo, na hora que Paulo vai escrever sua primeira carta, porque Timóteo andou com Paulo só na sua segunda viagem. Mas na hora que Paulo vai escrever sua primeira carta para Timóteo, ele relembra uma coisa básica, essencial. Porque para jovem nós temos que relembrar coisas básicas. Aí Paulo fala assim para ele, que é o versículo que me deram, né, para que a gente pudesse trabalhar aqui hoje. Mas se alguém não cuidar dos seus, principalmente dos de sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. É pior do que o infiel. Aí a gente vai entender por que Paulo fala isso para Timóteo, que é um jovem. Paulo fala isso para ele, por que ele fala que é pior que o infiel? Porque o infiel naquela época, gente, não era o que traía a outra. Infiel naquela época era aquele que adorava mais de um Deus. Esse era o infiel. Os hebreus achavam que o relacionamento deles com Deus era um casamento. Então, se eu adoro mais de um Deus, infiel. Isso era o infiel. Paulo fala que é pior do que o infiel aquele que não cuida dos seus, nem dos de sua família. Porque vocês acham que Deus se preocupa com se você está adorando Ele ou não? Vocês acham que Deus é ciumento? Vocês acham que Deus é como nós, ciumentos? Que você vira para seu parceiro, sua parceira, nossa, você curtiu a foto dela. Nossa, você compartilhou aquilo dela. Ciumentos. Nós somos. Deus não. Então ele não está nem aí se você adora Ele ou não. Então ele fala que é pior. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aquele que nega, aquele que não cuida dos seus e da família, ele tem um ato profundamente egoísta e ele revela uma das fraquezas mais torpes do espírito, que é uma coisa chamada ingratidão. É uma coisa chamada ingratidão. Você pega Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho fala assim, a filha primeira do egoísmo é a ingratidão. E ele é pesado, gente, porque às vezes esses espíritos, eles pegam pesado. E Santo Agostinho ainda vira e fala assim, e tem mais, há uma espécie de ingratidão que ainda é mais odiosa. Olha que bacana. Há uma espécie de ingratidão que é mais odiosa, que é a dos filhos para com os pais. Que é a ingratidão dos filhos para com os pais. Então, por que ela é mais odiosa? Porque se você é ingrato com o que você recebe dos seus pais, é como se você negasse a sua origem. E se você negar a sua origem, meu amigo, você vai ficar com um buraco no seu peito. Deixa eu contar uma coisa para você. Você vai ficar com um buraco no seu peito, que você vai tentar de tudo para tentar preencher. A grande maioria vai tentar preencher com drogas. A grande maioria vai tentar preencher com drogas. Não consegue. Vai afundar mais ainda. Porque você negou a sua origem. Porque você negou a sua origem. Então, o egoísta e o ingrato, acontece assim com ele. Tudo que me acontece é porque tinha que acontecer, porque você me devia isso. O egoísta, ele tem uma questão que é o seguinte, tudo que lhe acontece de bom, ele acha que a vida devia isso para ele. Então, alguém está passando ali na rua e vê um objeto e fala assim, não, o Thiago acho que vai gostar desse objeto, vou comprar para ele, de presente. Não é meu aniversário, não é data especial, não é nada. Alguém compra, lembra de mim e me dá. Aí na hora que ela me dá, eu vou e viro e falo assim, você não fez mais do que a sua obrigação. Por quê? Porque eu acho que a vida me deve alguma coisa. É o egoísta, a vida me deve. Agora, tudo de mal que lhe acontece, ele coloca também a culpa no outro. Ele terceiriza a responsabilidade do que lhe acontece. Aí esse paralisa no caminho. É o que a gente chama de espírito estacionado. É aquele que não se responsabiliza pelas coisas que lhe acontecem. Estacionou, cego de Jericó. Estava sentado à beira do caminho, paralisado. Paralisado.
Então, como que isso acontece? Vou dar um exemplo para vocês, para entenderem. Há umas 3 semanas atrás, eu no meu ambiente de trabalho, veio uma senhora e começa a me contar um caso. Começa a conversar com uma funcionária. E eu estava atrasado com o meu trabalho, estava atrasado com o serviço, e aqui não rendia, e eu precisava de trabalhar, e ela parada na minha frente contando o caso. Aí eu comecei a colocar a culpa nela de algo que eu não tinha feito o mês inteiro. Colocando a culpa nela. Que a gente terceiriza a responsabilidade das coisas. E ela me contando. Aí você sabe quando você desenvolve aquele olhar que atravessa as pessoas? Você já desenvolveram isso? Sabe aquele olhar que atravessa? Você está olhando, mas você não está olhando? Né? A pessoa está na sua frente, mas você está olhando para ela, mas você está longe. E ela me contando o problema dela, me contando. E eu assim, por dentro, que vontade de estar tomando um sorvete. Que vontade de estar numa sorveteria agora, gente. Não. E ela falando. Aí qual que é o problema disso? Por que nós somos cegos? Sabe por quê? Porque depois as pessoas suicidam ao nosso lado e a gente fala assim, nunca deu mostras nenhuma que estava triste. Não, filha, é porque você é cego. As pessoas suicidam ao nosso lado e a gente fala assim, gente, mas era uma pessoa tão alegre. Nunca deu nenhuma mostra de tristeza. Deu, filho, deu. Mas nós somos cegos, nós não vemos. Aí eu dou um detalhe para vocês, conto uma informação. Nos últimos 32 anos, a faixa etária que mais cresceu o índice de suicídio são idosos. É a faixa etária idosa. Se você pega de 2002 a 2012, de 10 aos 14 anos. Mas de 1980 até 2012, faixa etária dos idosos, que mais cresce suicídio, 215%. Cresceu. Enquanto a média nacional é de 5,5 para cada 100 mil habitantes, os idosos acima de 70 anos, quase 9 para cada 100 mil. Porque nós não tratamos bem. E a gente fica com aquela sensação assim, eu poderia ter tratado melhor meu pai, minha mãe, meu avô. Gente, não fica com essa sensação que você poderia ter feito mais no relacionamento familiar. Não fica. Mais uma vez, quinta-feira, sem ser quinta-feira agora que passou a outra, eu lá no CAPS, vem um senhor, eu admito ele, na admissão, por que ele foi para nós, ideação suicida, já era um senhor, admitimos, avaliamos risco, tudo direitinho, conversamos com a família, tudo bacana, passou por avaliações da psicologia, passou por avaliações da psiquiatria, passou por várias avaliações, já estava um pouquinho melhor, liberamos para casa, mas dando recomendações para a família, fica junto, tira todos os mecanismos que pode levar à morte, fica junto. Quinta-feira ele foi embora, sexta-feira ele voltou para o CAPS, eu e ele conversou bastante na quinta-feira, tivemos uma oportunidade de conversar muito. Sexta-feira de manhã, oficina de pintura. Aí é uma outra funcionária que faz essa oficina. Por sorte, eu estava passando na hora que eles foram começar a oficina, eu estava passando, eu virei para eles e falei assim, pera lá, antes de vocês começarem, fechem os olhos todo mundo. Aí eles fecharam os olhos. Aí todos nós temos algo para dizer. Todos nós queremos falar alguma coisa para o mundo. Todos nós queremos gritar uma mensagem para o mundo. Você vai pensar agora o que você queria gritar para o mundo e você vai abrir os olhos e vai colocar nessa tela. O pessoal abriu, fez a oficina. Ele, ao invés de escrever, de desenhar, ele escreveu uma carta. E ele escreveu uma carta endereçada a mim, Tiago, e depois escreveu a carta. Não era nenhuma carta de despedida, não era testamento de morte, não era nada disso, mas ele fez uma carta agradecendo, que tinha entendido muita coisa, que já estava melhor, que estava bacana, que ia ficar tranquilo. Beleza, pegamos essa carta, eu guardei ela, e ele vai embora, final de semana. Recomendações para a família novamente, tudo tranquilo, tudo beleza. Segunda-feira, 6 horas da manhã, meu telefone toca. Eu atendo. Era outra funcionária, e ela vira para mim e fala assim, sabe o paciente tal, que era esse, eu sei, suicidou essa madrugada. Desligo o telefone, sento no meu sofá, faço uma prece, mas inevitavelmente vem o pensamento, será que a gente agiu certo? Inevitavelmente vem o pensamento, será que a gente fez tudo que podia fazer nesse caso? Vocês sabem por que os idosos estão suicidando mais? Porque nós estamos ficando órfãos de pais vivos. É por isso que eles estão suicidando mais. Porque a gente está enfiando eles nos asilos e não quer nem saber. Manda um dinheirinho no final do mês e não quer nem saber. Órfãos de pais vivos. É a nossa geração. Por isso que está aumentando o suicídio em idosos. Gente, não fica com a sensação que você poderia ter feito mais.
André Luiz fala que o pior sofrimento para o espírito é chegar no mundo espiritual e saber que ele poderia ter feito mais. Então, dê afeto, dê carinho, senta para conversar, pergunte da história deles, cuide enquanto há tempo. Cuide enquanto há tempo. Bird Box, quem viu Bird Box? Hey, beleza, hein? Bird Box. Lógico, várias interpretações, mas a minha interpretação, por que é necessário para que a gente fuja do suicídio, né? Para que a gente fuja do suicídio, eu tenho que ir para dentro de uma casa, tapar meus olhos, por quê? Porque esse mundo competitivo, então eu tenho que fechar os olhos para o mundo externo, voltar para o mundo interno, e depois que eu volte para o mundo interno, mesmo assim, eu tenho que ir para dentro de uma casa e fechar todas as janelas. Qual que é a metáfora disso? É a vida familiar. Por que eu tenho que fechar a casa inteira e não posso olhar para fora? Porque eu tenho que voltar para as relações familiares. É lá que está o nosso esteio. Na hora que todo mundo te abandona lá fora, meu amigo, é a família que vai te pegar. Então, a grande metáfora do filme é essa. Volte para a família familiar. E você não pode nem ir para o celular. Porque no filme, quem viu o filme sabe, se você for para a tela, você ainda vê um monstro na tela, você ainda morre. Então você não pode nem para o celular. É para viver a vida familiar. Hoje eu estou aqui, mas eu estou angustiado. Larguei meu pai em casa, deixei com a minha sobrinha. Meu pai tem Parkinson, sequelado de AVC. Deu uma piorada nesses últimos dias. Domingo teve uma queda, caiu, bateu com a cabeça na parede. Ficou um pouquinho confuso, mas não aquela confusão do tipo, onde é que eu estou, quem sou eu, nada disso. Mas um pouco, às vezes o pensamento dele devaneava. Daí domingo, eu deito ele na cama, deito com ele, deito do lado. Muito tempo a gente não fazia isso. Gente, eu esqueci o tanto que é gostoso. A gente se priva de coisas tão boas. Nossa! E a gente não sabe por que a gente se priva disso. Eu não lembrava o quanto era bom deitar na mesma cama com meu pai e bater papo. Conversar. Então eu deitei do lado, e a gente foi conversando. Ele ficou horas conversando, ele contando casos, e a gente esquece de tanto que é gostoso isso. Aí, ele, por causa da confusão dele, eu tenho um afilhado de 4 anos, chamado Miguel. Aí, por causa da confusão dele, porque ele bateu a cabeça, de repente, ele virou para mim, levantou a cabeça e falou assim, uai, olha o Miguel aí do seu lado. Aí eu, nossa, pronto, é agora, né? Pronto, tá ficando confuso, tá vendo o espírito aqui. E eu já pensei assim, né? Nossa, agora ele vai ver a mãe dele que já morreu. Pronto, veio buscar o homem. Já comecei a ficar preocupado. E eu, pai, o senhor tá vendo mais alguém aqui no quarto? Ele, não, tá só nós dois aqui, né? Aí eu, meio confuso, mas tá lá. A gente cuida e cuidando, deixei ele agora com a minha sobrinha, vou acabar essa palestra e vou embora voando para casa de novo, porque a gente tem que cuidar. Nosso primeiro compromisso é com os dentro de casa. Não adianta você ser o exímio dos caridosos fora de casa. E dentro de casa você ser um carrasco. Não adianta. Porque você está negando o primeiro compromisso que você tem. É o que mais demonstra ingratidão. Então não tem como. Então, quando Deus traz esse ensinamento, honrai pai e mãe, Ele está só querendo isso, filho, cuida. Será que nós estamos aproveitando a fervura benéfica que o lar nos propicia para que a gente evolua? Será que a gente está aproveitando isso? Ou não? Aproveitemos. Acho que nós temos que retornar para as coisas que são essenciais. Nós estamos querendo ganhar o mundo, né? Na competição desenfreada, e a gente está esquecendo daquilo que é básico, daquilo que é essencial para o espírito. No livro Nosso Lar, no livro Jesus no Lar, Jesus está conversando com Pedro, e está conversando. Daqui a pouco, está lá com os discípulos, na casa de Pedro, em Cafarnaum. Daqui a pouco, Jesus fala assim, Pedro, o que faz o oleiro quando vai para a tarefa? Mestre, naturalmente ele trabalha o barro, né, para que ele se molde do jeito que ele deseja. Ótimo. E o pescador, o que faz o pescador? Naturalmente ele escolhe os melhores peixes para depois ir vender. Ótimo. Então você acha que a gente vai ter uma sociedade tranquila e educada sem antes trabalhar o lar? Aí Pedro, nunca tinha pensado nisso, acho que não. Aí ele, ótimo. Então por que a gente não começa a trabalhar o lar aqui dentro da sua casa hoje? Aí Pedro, beleza, vamos embora, vamos trabalhar o lar.
Aí Jesus chama os familiares de Pedro. Na hora que Jesus chama os familiares de Pedro, quem vem junto? A sogra. É lógico. Veio os familiares, a sogra veio junto. Aí Pedro já olhou e falou assim, esse negócio não vai dar certo, gente. Esse trem não vai dar certo. Aí vem todo mundo, começa, Jesus faz o culto no lar. Na hora que Jesus termina, quem é que levanta a mão para fazer a primeira pergunta? Quem? Só podia. Aí a sogra vira e diz assim, ô mestre, mas por que a gente inicia a caminhada cheia de ânimo, cheia de vontade, e depois parece que a gente desanima, porque parece que pedras nos surgem no caminho? Aí dizem as más línguas que ela deu uma olhadinha para Pedro na hora que ela falou isso, sabe? Aí Pedro já começou assim, esse negócio não vai dar certo, não vai dar certo. Aí Jesus responde para ela, porque o lar é a fervura benéfica, meu bem. O lar é a fervura benéfica. E ela vira para Jesus e fala assim, não se dá por vencida. E ela fala assim, mestre, mas parece que tem pessoas que não aprendem. Gente, diz que Pedro quase infartou na hora que ela falou isso. Não é porque estava falando dele. Parece que tem pessoas que não aprendem. E Jesus dá mais uma lição para ela. Porque o lar é o local onde a gente vai trabalhar as nossas fraquezas e imperfeições. Então nós temos que nos voltar para isso. E não se iluda, nesse momento grave de transição planetária, não se iluda. Vocês aqui presentes, jovenzinhos, adolescentes, não se iludam. Deus também escolheu vocês para serem faróis nesse momento de transição planetária. Deus escolheu vocês para serem faróis nesse momento. E você só é farol quando você demonstra para o outro o primeiro compromisso que o Espírito vem fazer aqui, que é com os seus, dentro de casa. Então não se iluda. Você está sendo chamado para ser farol para aquelas pessoas que estão vendo esse momento de transição. Estão mais perdidas do que bêbado em carnaval. Né? Tem gente aí fora que está mais perdido do que bêbado em carnaval. Né? Eu vi essa no Instagram, eu tenho que contar para vocês. Né? A moça fez um relato lá, disse que o camarada chegou tonto do carnaval e começou a bater na porta da casa dele. Ele morava nessa casa e ele começou a bater na porta. E ele estava lá batendo, e a mulher lá olhando. Ela falou assim, gente, só tem um detalhe, ele mora sozinho. Só que ele estava lá batendo palma. Aí a mulher pergunta assim, vocês acham que eu devo ir lá e contar para ele que ele não está? Né? Porque tem gente que está perdido. Né? Tem gente que está perdido. Então, nós somos convidados a sermos faróis. Faróis. Para esses espíritos que vêm na retaguarda. E nós seremos faróis à medida que nós cumpramos a nossa obrigação com aqueles que nós somos mais devedores. Paulo de Tarso tem uma carta aos Romanos que ele fala assim, porque eu devo a grego e a bárbaro, a sábio e a ignorante. E depois vem o Emmanuel e fala assim, porque nós somos devedores principalmente com um grupo que caminhamos, que é a nossa família. Então se você é introjetado dentro de você que você é um devedor desse grupo, nós estamos sempre em débito com eles. Sempre. Não importa o que o seu pai fez, não importa o que o seu pai faz, não importa o que a tua mãe já fez ou faz, não importa se você foi abandonado quando criança, não importa. Eles te deram uma coisa que você só precisava disso, encarnar. E você está aqui. Então, a nossa gratidão com eles tem que ser durante toda essa existência. Então, não importa. Até Jesus sabia que devia para os seus pais. Até Jesus sabia que devia para Maria. Ele cumpre o que ela lhe pede. Quando Jesus vai iniciar o seu ato grandioso, bodas de Caná, o vinho acaba, Maria chega para Jesus e diz, oh, filho, acabou o vinho. E aí, a gente não está nem na metade da festa? Acabou o vinho, o que a gente faz? Jesus vira para ela e fala, que tenho eu com isso? Que tenho eu com isso? Gente, Maria olhou para aquele menino e já foi para cima dele, fez uma prece antes, assim, pai, me ajuda para não dar um tapa na orelha. Só que ela virou, fez uma prece e disse assim, façam o que ele mandar. Deu de ombros com o que Jesus falou, nem aí, façam tudo o que ele vos mandar. Pronto, Jesus obedeceu. Jesus obedeceu. Porque nós estamos aqui como filhos para introjetar essa obediência em nós. E para fazendo isso, cuidando daqueles que estão conosco, aquilo que Freud, né, já falou muito, quando você é grato às suas origens, você não cria esse buraco no peito, não é qualquer não da vida que vai te derrubar. Porque hoje que nós estamos vendo nessa geração, sim, é a geração impulsiva que mete o pé na porta e ajuda, mas também é a geração que no primeiro não fala em suicídio.
É a geração que no primeira porta fechada quer sair da vida. Fracos emocionalmente. Fracos emocionalmente. Somos nós. Por quê? E aqui está a explicação. Negamos a nossa origem. Não cuidamos dos nossos e das nossas famílias. Porque se você for grato a eles, não importa. Você não, ai, Tiago, meu pai me abandonou quando eu era criança, eu nem sei quem são meus pais. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer o sentimento de gratidão àqueles que permitiram que você encarnasse. O sentimento de gratidão. Então aí a gente cuida. Aí a gente faz o que está ao nosso alcance. E é só trabalhando isso que nós vamos tirar de dentro de nós todo o amor que nós temos em potencial. Cuidando dos nossos, daqueles que caminham conosco. Peço desculpas por ter cansado vocês esse tempo todo. Sei como é sentar e ouvir alguém 1 hora falando. Mas peço desculpas mesmo, mas agradeço novamente. Agradeço a Janine pela oportunidade de ter nos auxiliado, e ter ajudado para que a gente pudesse vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Porque a média é sempre bom, a gente sempre gosta de vir. Mas infelizmente a gente não pode. Agradeço por esse tempo que a gente passou junto. Peço desculpas novamente por ter cansado vocês. Espero que tenham pego alguma coisinha que seja de bacana, de bom. Pensem por vocês mesmos, cheguem nas suas próprias conclusões e vamos caminhar, gente. A gente está aqui num processo de transição nesse momento, não é à toa. Não é à toa. Deixe desenvolver essa potencialidade que você carrega. Deixa desenvolver. Jesus falou assim, olha que bacana. Isso aqui também é para jovem. Jesus falou assim, eu vim no mundo, que quero eu senão que esse fogo queime? Que quero eu senão que pegue fogo? Entende? Que quero eu senão que... Então, ou seja, você está colocando fogo? Põe fogo onde você está. Você está na escola? Você está na faculdade? No ambiente familiar? Põe fogo. Mas é no bom sentido. Pôr fogo de ser luz. Põe fogo, seja luz para aqueles que estão mais bêbados do que... mais perdido que bêbado em carnaval. Agradeço mais uma vez e bom finalzinho de EMED para vocês.